Participa do Jornalismo Princesa o ex-presidente do Legislativo, vereador Marcelo Otaviano dos Santos, para falarmos sobre os trabalhos realizados neste ano. 2011 foi um ano decisivo para o vereador em relação à mudança de partido, que de certa forma foi dolorosa pela proximidade do vereador com a deputada federal Aline Correia, que obviamente não atrapalhou o relacionamento de ambos, mas não deixou de ser um desconforto, vereador. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Aguimar. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Princesa. Sempre aí, durante todo o ano, aí, graças a Deus, podendo vir aqui, ocupar o espaço para passar aí para a comunidade os trabalhos, tanto legislativo quanto aí do vereador em si, nessa relação, como você está dizendo, em relação ao partido. Realmente atrapalha esta situação em relação à mudança de partido. Não era a minha pretensão, não tinha o mínimo no início de que ocorresse essa situação, mas enfim, há situações que vêm para que a gente realmente analise, estude e, enfim, melhore muitas vezes. Mas em relação à parceria montada com a deputada Aline Correia, nós estamos bem tranquilos, que realmente é uma parceria em que ela tem o compromisso, não apenas, lógico que o primeiro contato foi com o vereador Marcelo, mas o compromisso da parlamentar é com o município, é com a prefeitura, como ela já deixou bem claro, e vem fazendo por merecer, vem fazendo por contribuir, devolver aí à comunidade o prestígio e o respeito que passaram aí para a parlamentar. Então, essa situação de partido realmente foi um desconforto, não era nada previsto, enfim, aconteceu. Há mudanças que vêm para melhor, às vezes. Realmente estou num partido que me acolheu, o PMDB, muito bem, fui muito bem recebido. Sei que havia outros partidos como opção, mas até por zelo, até por responsabilidade, a minha opção pelo PMDB, em relação a juridicamente falando, foi a melhor. Enfim, não estou preocupado com a parceria, acho que a deputada tem um compromisso com a população e não apenas com o vereador Marcelo, e ela tem demonstrado isso, tanto que nos últimos dias temos conversado bastante e ela tem agilizado aí os recursos para o município. O vereador esteve no início desta semana em São Paulo para formalizar sua defesa em relação à desfiliação do partido sobre a cadeira legislativa. A ação do partido pode provocar essa perda, vereador? Olha, a intenção aí em relação ao partido realmente é a cassação do mandato de vereador. Mas, enfim, nós protocolamos a defesa na segunda-feira passada e estamos muito confiantes aí que venha a obter êxito, até porque a gente fez umas consultas a vários juristas e até hoje não se sabe de um caso em que um parlamentar tenha perdido o mandato nessa situação em que eu me encontro durante o seu trabalho. Então, a gente acredita que a justiça será feita. Não foi uma situação em que o vereador teve um descompromisso com o partido, e sim o partido lá em São Paulo foi que não teve o compromisso com o vereador, e a partir daí montamos a nossa defesa e acreditamos fielmente que isso não vai ter maiores complicações. Marcelo, quais são os eventos que o Edil participou durante o ano fora de Monte Azul Paulista e que você considera ter sido importantes para o amadurecimento político e principalmente favorável ao município? Olha, Aguimar, é muito interessante quando a gente se encontra aí pessoas que são contrárias à participação de eventos, à capacitação, aí, principalmente quando a gente fala de agente público. E eu tenho uma visão contrária. Eu acho que o agente público tem sim que se capacitar para oferecer para a comunidade, oferecer para o executivo, para o legislativo, o que ele tem de melhor e o que ele pode oferecer, e não ficar apenas sem conhecimento e tentando achar o que é certo e o que é errado. Então, dentre os eventos que eu participo desde o início dessa atual legislatura, e falando principalmente desse ano, eu acho que os mais importantes são da capacitação.
E quando a gente fala em capacitação, é procurar participar daqueles mais importantes, pelo menos, durante o ano, em Brasília, em São Paulo, de que falam da administração pública, de como se obter recursos, de como conseguir caminhar com uma emenda parlamentar, seja ela federal, estadual, como executar esse orçamento dentro do município, que muitos municípios deixam de receber. Então isso é muito importante, essa capacitação é muito importante. Existem outros eventos também de grande importância, eventos partidários, eventos em que você tem o conhecimento de novos projetos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Então eu acho que, em si, não existe um prioritário, mas eu acho que todos eles de capacitação é importantíssimo. E é o que a gente tem procurado fazer, lógico, com responsabilidade. Não era uma situação normal dentre aí a legislatura anterior, e nós começamos aí no primeiro ano, principalmente sob a minha presidência, a fazer essas capacitações, essas viagens em prol do município. E aí sempre você é questionado, e aí a parte principalmente que cobra, que é aí o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele fica em cima para tentar ver algum detalhe em que você foi falho, algum detalhe que mesmo você não querendo usar de má fé, mas não é um fato que é permitido aí pela administração pública. Enfim, graças a Deus, durante os 2 anos aí tive a felicidade de estar com o pessoal capacitado, tanto na parte de contabilidade quanto na parte jurídica, e também os demais assessores lá da Câmara Municipal, e fui feliz aí, graças a Deus, tivemos a aprovação nesse sentido de contas muito tranquila, muito transparente, e eu acho que isso é positivo. Então achei até uma pergunta interessante da sua parte, e realmente pretendo, mesmo nesse último ano agora dessa legislatura, ainda capacitar mais para poder oferecer aí para a comunidade o que de melhor eu aprendi na administração pública. Vereador, é importante passar aí para o ouvinte que essas capacitações, e claro, o interesse do parlamentar, tem que vir em primeiro lugar, é importante porque isso o coloca numa condição de que o executivo é um braço do legislativo, ou seja, você fica a par daquilo que realmente o executivo deve fazer. E isso é, sem dúvida nenhuma, uma ponte muito importante para que o edil ou qualquer outro vereador aí que tenha anseios futuros para o executivo já tenha essa experiência, então já sabe como administrar a máquina executiva. Isso é um ponto muito importante também, porque mesmo na administração privada, é importante, antes de você ter aí o direito de mandar, de administrar uma empresa, é saber o que aquela empresa faz e saber todos os pontos do que aquela empresa atua, desde a pessoa que atende, que é a telefonista, desde a pessoa que é recepcionista, até todos os quadros. E o que a gente buscou com essa capacitação é isso, é se preparar. Você vê, por exemplo, quando me candidatei a vereador, eu não sabia ao menos qual era o dever de um vereador, porque existe direitos e dever. Entendeu? Você tem um compromisso com a comunidade. O compromisso com a comunidade, ele não poderia ser apenas eu verificar uma situação irregular dentro do município e apresentá-la para o executivo como forma de fiscalizador. Não, meu dever era muito mais que isso. Eu tinha um compromisso com a comunidade de oferecer o melhor de mim e o melhor da situação de vereador. E com essas capacitações foi o que conseguimos. E hoje eu me sinto preparado muito mais, eu já tive aí os 3 anos, mais um como legislador, e hoje eu me sinto preparado como vereador. Mas também me sinto capacitado para almejar aí, às vezes, uma situação melhor. Por quê? Porque eu aprendi nessas capacitações também não só o dever do legislativo, e também o dever do executivo. A gente aprende na administração pública o que pode e o que não pode, o que diferencia a administração pública da administração privada.
E falo para você, Aguimar, a gente sabe que todos que estão aí à disposição, todos os da parte executiva em si falando, nos municípios que a gente conhece, nem sempre se capacitam primeiro antes de assumir uma responsabilidade dessa. E às vezes pecam nesse detalhe, não porque às vezes uma má intenção do administrador, é porque não tem o conhecimento para administrar uma empresa que é o município. Então, eu fico muito feliz de ter, através dos meus companheiros vereadores, ter permitido que eu participasse dessas capacitações, não só o vereador Marcelo, como, enfim, vários companheiros que estiveram comigo também, sempre que oportunamente, sempre que podia, a gente se revezou, a gente participou. Então, acho assim, tanto os que têm pretensões para continuar como vereador estão hoje mais capacitados, estão renovados tanto na parte mental de saber o que é permitido e o que se deve fazer um vereador, e também nessa parte existem não só eu, mas como outros vereadores capacitados a almejar aí uma situação melhor. Então, enfim, também outra pergunta bastante interessante, fico realmente feliz de hoje poder dizer que sei o que fazer dentro de um cargo legislativo e que também aprendi muito de como fazer aí uma situação futura, talvez, se possível, na função executiva. Mas a melhor das situações é trabalhar numa sintonia entre legislativo e executivo. É claro, respeitando-se cada um no seu limite. Como, por exemplo, você deve ter comentado aqui, nós assistimos câmaras municipais em que atua com responsabilidade e pune aquilo que tem que ser punido e também absolve aquilo que regularmente está dentro da lei. Você vê o exemplo de Campinas aí, uma Câmara atuante, entendeu? Realmente viu a irresponsabilidade, viu que havia não só indícios, mas fatos comprobatórios, independente se está aliado ou não legislativo e executivo, puniu com responsabilidade o executivo. E é isso que tem que acontecer. Isso não impede o caminho, a gente sabe que a gente trabalha em parceria, mas a parceria, desde que ela é limpa, honesta e não fere o maior interessado, que é o cidadão. O cidadão é que nos elegeu para que fôssemos responsáveis pelo cargo que ocupamos. Então, não podemos, por uma aliança, às vezes, fechar os olhos a coisas que não são corretas. E, graças a Deus, em Monte Azul, durante esses 3 anos, e tenho plena certeza que durante mais esse último ano não teremos essa situação em Monte Azul. Isso, graças a Deus, pelo menos, nós podemos nos dedicar a outros problemas e esse sem medo algum de acontecer. Em Monte Azul Paulista, o vereador compareceu em todos os eventos dos quais era convidado enquanto ocupava a presidência do Legislativo. E nesse ano, o vereador continuou marcando presença nesses eventos. Essas participações são importantes para estar a par daquilo que vem acontecendo no município, como também aquilo que o município necessita, né, vereador? Sim, eu acho que você ter um interesse local, ele vem em primeiro lugar que o interesse de capacitação. Então, você prestigiar um trabalho de uma secretaria, o trabalho de qualquer lugar que você esteja numa ONG, então, enfim, qualquer trabalho feito dentro do município que venha a beneficiar aí a sociedade, a população, é de interesse. Recentemente nós tivemos lá na inauguração da Vida Bem Vivida, uma associação muito responsável, com pessoas voluntárias. Até o assunto de voluntário no Brasil é um tema que diferencia dos demais países. A gente sabe que o povo brasileiro ele tem, em uma boa parte, as pessoas voluntárias com boa intenção, e quando a gente fala voluntário, é voluntário mesmo. Hoje, por exemplo, nós tivemos aí na segunda-feira passada a entrega de título cidadão monteazulense, e nós vimos ali a escolha
de 9 novos cidadãos e muito bem feita. E existem muitos outros cidadãos que poderiam aí receber esta homenagem. Mas, enfim, abro um espaço para falar da pessoa que eu indiquei, no caso, a Mariângela Vicente Fonzar. É uma pessoa que realmente tem um trabalho voluntário indiscutível. Ela, hoje, atual presidente aí da Associação Vida Bem Vivida, ela é vice-presidente do comitê em que eu sou presidente, do Comitê Municipal de Mobilização e Combate à Dengue, além de outras atividades em que ela trabalha voluntariamente. É lógico que ela tem o trabalho dela efetivo como diretora das CEMEIs, das creches, e faz muito bem feita desde quando assumiu. Então, eu acho que esses eventos dentro do nosso município, eles são importantes porque você prestigia aquilo que você mesmo colocou à disposição de cada secretário, de cada ONG, ou que você pôde contribuir para aquilo acontecesse. Então, eu pretendo sempre que possível, nesse ano também, estar próximo a esses eventos, a prestigiar esses eventos, e aqueles que nós não podemos estar presentes, a gente lamenta, mas agradece de ser lembrado e ser convidado a participar. Enfim, a gente tem não só a vida política, a gente tem a vida privada, a gente tem também a responsabilidade com a família, a responsabilidade com o setor privado, que a gente trabalha há bastante tempo, mas também temos aí que participar dos eventos que acontecem no nosso município na área administrativa pública. Mas eu acho muito importante as escolas, todo o setor aí do SAIMAP, as demais secretarias. Participamos da reinauguração do campo ali do Icaraí, ficou muito bom o serviço ali, tem algumas coisas a serem terminadas, que vamos encaminhar aí o pedido ao prefeito para que ele providencie algumas situações que ainda se encontram fáceis de solucionar, para que realmente fique a contento, mas, enfim, é uma coisa que vem atender a uma estrutura tá ali de lazer, que estava à disposição da comunidade, mas que com a responsabilidade tanto do prefeito quanto do setor de obras, está lá bem feito, já foi reconstruído, foi novamente colocado numa situação até agradável para a prática do lazer. Enfim, é muito importante também esse tema de prestigiar dentro da comunidade os trabalhos que são feitos e, enfim, parabenizar aqueles que realizam isto de melhor para a comunidade. Neste ano, a rodovia Armando de Salles Oliveira e a situação asfáltica do bairro São Judas Tadeu foram temas de discussão e principalmente de diversas reuniões entre os responsáveis que têm participação direta para a execução dessas obras. Gostaria que o vereador, então, declinasse a respeito desses dois temas. É lamentável, nós que participamos agora da administração pública, certas situações que acontecem há bastante tempo. Você pega, no caso da saúde, em Monte Azul, que vamos falar assim, é a primeira das intenções do Executivo em fazer uma saúde responsável dentro do município. E vem investindo para tanto. Mas aquela emenda parlamentar, aquele projeto de emenda constitucional, a PEC 29, tramitou durante 11 anos, até um evento que nós participamos, teve até um bolo lá, ironizando os 11 anos em que tramitava, dentro da Câmara Federal e dentro do Senado. Durante 11 anos, tanto a União quanto o Estado não destinavam os recursos aos municípios dentro de um valor que o município estava gastando. E aí a saúde estava falha. Monte Azul, a prefeitura foi responsável, chegou-se a ter um percentual de quase 30% de investimento na saúde. Então isso mostra a responsabilidade e mostra que a prefeitura, que o prefeito estava preocupado em melhorar a condição de saúde. Mas por mais que se faça pela saúde, ela sempre estará precisando de alguma coisa, porque ela ficou muito esquecida. Durante muito tempo, a saúde não recebeu o cuidado, os investimentos que era necessário.
Vamos falar que hoje melhorou as condições laboratoriais de exames, algumas situações de consultas, mas há muito a que ser feito ainda na questão saúde. Então, quando você toca nestes dois temas para Monte Azul, o tema da SP-322, aí da rodovia Armando de Salles Oliveira, nós, vereadores, tanto o vereador quanto o executivo, durante esses 3 anos, durante a atual legislatura, não passamos sequer aí 2, 3 meses sem cobrar tanto o Estado, tentando ver se acima do Estado, como numa presença que nós tivemos lá com o senador Aloysio Nunes, cobrar para que fosse realizada a obra aqui na SP-322. Escutamos promessas, escutamos que iria ser feito, até chegarmos ao ponto de Olímpia. Nós encaminhamos lá, a parte da Câmara Municipal e do Executivo, encaminhamos um protesto através de uma faixa que a gente até dizia, chega de promessas, obras da SP-122 já. O governador anunciou que seria licitado a obra em setembro. O que aconteceu? Passou-se setembro, não aconteceu. Outubro, não aconteceu. Novembro, 3 meses, e dezembro vai se indo sem termos a resposta se fizeram ou não a licitação da SP-322. Já no caso de Barretos, fizeram a licitação daquela rodovia que também há muitos anos pedia-se aí as melhorias. Mas na SP-322 não tivemos a confirmação ainda. Mas é um tema que o vereador em si, o Marcelo ou os outros vereadores, o executivo, não tem fugido. Nós discutimos sempre que somos questionados, passamos as nossas providências, mas existem situações que ultrapassam aí a vontade do vereador. E essa SP-322 é uma. Nós estamos utilizando de todos os meios possíveis para a cobrança, inclusive eu, particularmente, através de uma rede social, encaminhei para o senador que estive lá no gabinete dele, fui atendido, ele fez a ligação para o diretor do DR, pelo responsável do DR, que deu a confirmação sobre a licitação da obra, e, enfim, cobrei ele nessa situação através da rede social. Então, hoje, vários meios podem ser utilizados. Cogita-se a possibilidade de se fazer uma paralisação da rodovia para a conscientização, para mostrar aí para os administradores, tanto do governo do Estado quanto da União, qual é a real situação dessa rodovia. Uma rodovia de um grau de importância muito grande, que é usado para escoamento de produção de uma região muito produtiva do Estado de São Paulo, e está aí sem atenção, sem cuidados merecidos. Então, nesse assunto da SP-322, eu quero dizer que nós estamos, sim, atentos, estamos fazendo o possível e o impossível. Já fizemos várias viagens, não só aqui na região, mas também a São Paulo, e essa, como estou dando de exemplo, a Brasília, em que você aproveita para cobrar o assunto, mas dependemos aí, infelizmente, dessa burocracia e dessa parte administrativa que não cabe aí ao poder local. Mas vamos continuar cobrando. Em 2012, uma das minhas prioridades dentro do município é ver, pelo menos, que essa obra iniciou-se no período que tinha se cogitado, que era para fevereiro, que se fosse licitado a obra este ano e que em fevereiro começava. Então, é isso que a gente pretende, ver que realmente em fevereiro essa obra se inicia e é até o final do nosso mandato, que ela possivelmente, pelo prazo que foi estipulado de mais de 15 meses de obra, ela não estará pronta, mas pelo menos estará iniciada. Esse é o nosso desejo. Em relação ao outro tema, ao bairro São Judas, é lamentável, para quem passa por lá, só para quem passa, olha para quem mora, para quem passa por lá e vê, é uma situação de calamidade pública e realmente não vamos chamar de descaso, porque a prefeitura tem, juntamente aí com o Poder Legislativo, tentado, pelo menos desde que nós estivemos no bairro lá,
e durante a campanha do ano passado também, que nós passamos por lá, a situação já era crítica. Então, não adianta nós ficarmos aqui falando assim, a responsabilidade é de tal ou tal, a imprudência foi de tal ou tal, nós temos que resolver. Não podemos apenas apontar problema. O administrador público, é fácil eu falar que aquilo está errado, que isso está errado, que aquilo está errado. Qual a solução que eu arrumei para aquilo? Falar, não adianta, nós temos que realizar. E eu tenho trabalhado para isso. Nós tínhamos durante a campanha do ano passado, durante a campanha do deputado, a gente tinha conseguido um recurso na alçada de R$250 mil, que não era suficiente. Quando o pessoal responsável pela obra da Caixa Federal de Rio Preto estiveram no bairro fiscalizando, viram que não se trata de recapeamento, e sim de novo asfaltamento, e precisaria-se de outro tipo de recurso, inclusive um recurso bem maior do que aquele que tinha se conseguido. Prontamente, os vereadores, que são os parceiros da deputada aqui em Monte Azul, não só por eles, mas também pelo executivo e pelos demais companheiros, estivemos novamente tratando com a deputada, que dobrou o recurso, passou para 500 mil e não tirou aquele primeiro recurso de 250 mil, já encaminhou esse recurso para o distrito de Marcondésia e mandou um novo recurso de 500 mil, que agora está na fase aqui local já, à disposição da prefeitura, para apresentar o projeto e para que a Caixa Federal de Rio Preto venha e autorize a execução das obras. Então, também acredito que, neste próximo ano, essa situação do Parque Denise, do São Judas, desculpa, que o Parque Denise também é um tema que a gente tem sido cobrado, mas essa situação do São Judas esteja solucionada. Espero que aquela população realmente fique satisfeita. A gente sabe hoje da insatisfação e também da calamidade que se encontra o bairro, mas, se Deus quiser, vamos apresentar a solução e, até o final dessa legislatura, deixar aquela situação resolvida, pelo menos. Já que toquei no tema do Parque Denise, também é uma situação que a gente pretende ver resolvida. A gente tem atendido os casos mais emergenciais, mas não deixado os outros casos para trás. Temos acompanhado a luta aí, tanto da prefeitura quanto de outros vereadores, no âmbito de tentar recurso para dar uma solução para o Parque Denise. Se realmente ele continua como uma opção de lazer ali para o bairro São Francisco e demais comunidades da cidade, ou se realmente ele teria outra finalidade. Mas, enfim, estamos lutando para que isso também venha acontecer. E, aproveitando o assunto, também tem a Lei 1100, Aguimar. A Lei 1100 é uma situação que nos preocupa. O doutor Gilberto, muito responsável, já colocou que dentro da administração dele ele vai fazer o possível para que isso fique, para achar uma alternativa, para que isso se torne legal e os funcionários possam ficar tranquilos a respeito. E eu acredito que nós vamos achar, sim, esta alternativa e deixar esse assunto, pelo menos, resolvido, para que em futuras administrações o funcionário não tenha mais esse medo de não poder ser atendido por essa Lei 1100. É lógico que, acima da nossa vontade, está a responsabilidade de poder e não poder, de acordo com a administração pública. Mas eu acho que um benefício para o funcionalismo público, eu acho que isso vai estar mais que legal se a gente conseguir aí viabilizar uma alternativa. Vereador, agradecemos a sua participação conosco, mais uma vez aqui no Jornalismo da Rádio Princesa. Parabenizá-lo aí pelos trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2011, o interesse e o carinho que o vereador tem aí para com Monte Azul Paulista, no sentido de se interessar pelos problemas da cidade e ir atrás, não só apenas se interessar e fazer reuniões, mas principalmente erguer a manga e ir atrás. E desejar ao vereador, aos seus familiares, os votos de um Feliz Natal e que 2012 possa trazer aí muito mais benefícios a Monte Azul Paulista. Eu que agradeço, Aguimar, a responsabilidade que vocês têm, o compromisso com a verdade que vocês têm de dar total transparência durante esses 3 anos que estou como legislador. Tanto positivamente, vocês cobram não só
aplaudem as atitudes que temos, mas também nos cobram de assuntos pendentes, nos criticam daquilo que realmente faz jus, e isso é o importante. Não é apenas elogios à vida, a gente somos cidadãos comuns que também erramos, e nem sempre aquilo que achamos é o melhor, é o prudente. Então, eu acho que, primeiramente, quero agradecer aqui o espaço que vocês abrem desde o início aí para a administração, não só para o Poder Legislativo, mas o espaço está aberto também, a gente sabe muito bem, para que o Executivo faça uso e fale aí da transparência do trabalho que foi feito durante essa legislatura, durante esse mandato, tanto executivo como legislativo. Então, gostaria de deixar aqui no ar o meu sincero agradecimento por essa responsabilidade de vocês. Agradeço também à comunidade monteazulense, que realmente tem entendido a nossa intenção de trabalho, não só minha, volto a dizer, como a dos demais companheiros também, que a gente tem consciência que não podemos fazer nada sozinhos, nós sempre precisamos do outro para fazer alguma coisa, isso em qualquer setor, tanto administrativo, quanto pessoal, quanto particular, enfim, todos nós não somos nada se formos sozinhos. Primeiramente, a gente sabe que existe um poder maior, que é o poder de Deus, que nos dá a saúde, o discernimento para poder agir, para poder trabalhar, e após esse maior, no caso Deus, nós temos aí os amigos, os companheiros de trabalho, a parte de assessoria, que sempre gosto de frisar dentro da Câmara Municipal, o trabalho de responsabilidade. Prestigiamos também na Prefeitura Municipal muitos funcionários que têm a responsabilidade aí com a sua função, com o seu dever. Então, é isso. Não existe mágica para promover salto de qualidade. Eu acho que com gestores responsáveis, com funcionários comprometidos, podemos servir a população. O dever de um gestor municipal, federal, estadual, é servir aquele que o colocou lá acreditando que você faria o melhor, que você teria condições de melhorar ou de fazer alguma coisa por ele. E é isso que ele espera. Então, eu acho que isso sim é que nós devemos oferecer à nossa comunidade. Você pode ter certeza, Aguimar, um dos pontos chaves para as conquistas que tivemos e para novas conquistas, para a prosperidade, sem sombra de dúvida qualquer, é a continuidade da união, entendeu? Com responsabilidade, como eu já falei, tanto dentro da Câmara, tanto com o Executivo, e também a transparência. Sendo positivo ou não, você tem que informar a comunidade. Dentro da Câmara Municipal, durante esses 3 anos, nenhum assunto ficou às escuras. Todo o assunto foi noticiado em vias, como vocês abrem espaço aqui nas rádios, jornais, internet, todos os meios possíveis foram utilizados e nenhum dos trabalhos legislativos foi tramitado sem o conhecimento e sem a divulgação merecida. Isso sim faz a diferença, isso te dá uma credibilidade muito grande, que sempre quando questionado você tem como comprovar que nada do seu trabalho foi às escuras e nada foi feito mal intencionado. Então, eu acho que isso é um fato importante. Eu acho que nós temos muito a fazer ainda no dia a dia para a população monteazulense. Nós temos que tratar com urgência a parte de saúde, a parte de emprego e, por que não, a parte de lazer. 2 temas primeiros, só é possível melhorar se a pessoa estiver com o seu emocional bem. E para estar com o emocional bem, nós precisamos dar a eles essa condição. Então, eu também faço das minhas palavras. Em 2012, pretendo continuar meu trabalho com a mesma dedicação dos anos anteriores e, se Deus quiser, vencer os obstáculos que estão por vir e outros que serão colocados propositalmente, para ter a possibilidade aí de ser uma das opções, quem sabe, para o Executivo nas próximas eleições. Acredito que é preciso sempre investir em uma parte de renovação, provocar mudanças e
uma inovação sempre é bem-vinda, seja em um setor tanto da Câmara quanto do Executivo. Temos hoje, dentro da Câmara Municipal, gestores responsáveis, indico, falo que realmente nós hoje trabalhamos num consenso, e isso é que fez a diferença, e a gente sabe conviver com as adversidades. E sabemos que há a expectativa de cada um tem uma expectativa diferente, mas temos que estabelecer critérios para atender um consenso em prol da maioria, e não em benefício de alguns. E é assim que a Câmara trabalha hoje. Agradeço o espaço aberto aí mais uma vez, desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus, em sua infinita bondade, aí, possa abençoar cada um e dar a cada um o que for merecido. A gente sabe que nem tudo que almejamos conseguimos, mas aquilo que lutamos com afinco e que trabalhamos para que aconteça, a probabilidade de acontecer é muito maior do que ficarmos aí parados sem nada fazer. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, fiquem com Deus e tenham um bom dia.